Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o André. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma cobertura aqui do evento da reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia. Já aconteceram muitas coisas aqui, também tem que curtir um pouco o evento, né? Não dá para ficar o tempo todo só gravando. Então a gente vai ali falar com um pouco dos alunos que estão apresentando trabalhos, depois eu vou também falar algumas coisas com alguns palestrantes, tem professores incríveis aqui no evento. Eu acho que vocês vão gostar muito. E vamos lá então, agora eu vou mostrar para vocês como é que está aqui a vibe. Vamos tirar, claro, vamos. Ó, já temos aqui ajudantes para tirar foto. Ajudou que você estava pegando no começo da faculdade. Eu gostei. É mesmo, cara? Você assistiu o vídeo desde o começo da sua graduação? Eu acho tão lindo. Não, é que ela tá admirando aqui o fato de que você conhece meu trabalho, você admira meu trabalho. Tá, eu conheci ele ontem. Não, já conhecia. Sempre vai pesquisar, sempre via no seu YouTube, né? No seu canal, né? Eu ficava por isso, mas já dava uma base, né? Oh, aí que quando bom. eu soube que tava aqui, eu falei, tá pouco, eu soltava. Você não sabia que eu tava aqui? Não, eu não sabia, eu fui pra outra. O senhor falou, não foi? Não, eu teve uma sessão de autógrafo e eu tava circulando pelo evento, né? Eu dei um curso também. Tem um curso aí online que eu dei. É tanta coisa, né? É, uma explosão de atividades. Então, assim, normal você não saber. Foi aí quando eu vi no Instagram de dois professores meus, o Silvino e a professora Gênesis. Nossa, eles são demais. Eles foram ontem na minha sessão de autógrafo, o Silvino é uma figura, né? Aqui das Seis Marcas. Legal, cara. Vamos tirar uma foto aí, vamos tirar. Vamos agora conhecer um pouco dos trabalhos que estão sendo apresentados aqui na reunião. Eu vou chegar a algumas pessoas e vamos ver o que sai, né? Os alunos geralmente ficam meio nervosos, mas eu vou tentar ser o mais de boa possível, não vou fazer pergunta difícil. Então bora lá. O seu título é um título super assim, técnico, formal, que tem que ser mesmo. Mas como que você explicaria para as pessoas que não são da área, o que você concluiu da pesquisa, assim, geral? Então, dentro de uma perspectiva de ciência, a gente vai estabelecendo alguns procedimentos para encontrar formas de melhorar, de certa forma, a nossa vida, a interação que a gente tem com o mundo. E se a gente parar para pensar, uma das maiores fontes de sofrimento é a gente sempre se comportar da mesma forma e não achar formas diferentes de se comportar e ter acesso ao que a gente gostaria de ter. Então, dentro dessa ciência que eu estou trazendo aqui, variabilidade comportamental, você variar seu comportamento, é uma habilidade importante para a gente entrar em contato com série de reforçadores, com série de prazeres que a gente tem na vida. Mas a gente não é reforçado a isso, a gente é sempre reforçado a acertar, fazer de um jeito, fazer apenas de uma forma. Ser perfeito de preferência. Ser perfeito de preferência. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente pegou alguns estudos para ver o que é que a gente tem feito na área e como é que a gente pode aperfeiçoar esse procedimento, né? E aí a gente utilizou um procedimento que a gente analisa Pode falar a série o nome, de dados, pode o falar o protocolo nome, Prisma. Vai né? doer, mas tem que falar. Vai doer, mas tem que falar. E aí que é uma revisão de literatura, que a gente faz um procedimento de protocolo, que a gente tem uma série de etapas para a gente analisar e realmente chegar no resultado que a gente quer, né? Então eu vi essa variabilidade em respostas verbais, como as pessoas podem responder de formas diferentes a determinadas perguntas. Então, de certa forma, embora você esteja aqui analisando, digamos que microscopicamente quase a coisa, num plano mais amplo, esse tipo de processo influencia várias coisas na nossa vida. Exato, é porque a revisão de literatura é exatamente para isso, a gente vê para que caminho a gente pode ir. Tipo assim, nossa, você só tem usado esse tipo de estudo com esse público, será que não seria importante a gente utilizar para outros públicos, analisar de formas diferentes, aplicar procedimentos experimentais diferentes? Só fala o seu nome e sua instituição, qual é o seu nível de... Você está na graduação, mestrado, doutorado? Ah, me chamo Mariana Farias, da Cunha, eu faço mestrado na UFSCar sobre a orientação da professora Marielle. Maravilha, obrigado. Obrigada. Viu?
E aí, minha querida, tudo bom? Apresenta aí rapidinho o seu nome, sua formação, sua instituição pra galera, só pra galera saber quem você é. Bom, meu nome é Tácita, medrado Misael, eu sou psicóloga, sou doutora em psicologia pela UFSCar e agora esse trabalho aqui é uma parte do meu pós-doutorado que está sendo feito na USP. Olha que legal, pós-doutorado, que legal. Eu estava no pós-doutorado até o meio do ano passado. E eu achei o seu tema muito interessante, assim, não estou acostumado a ver os trabalhos científicos nessa temática sendo trabalhada. Então, assim, você fez uma revisão sistemática, né? E eu queria saber assim, o que você concluiu, qual foi a principal conclusão que você chegou assim, no seu estudo? Só um contexto rapidinho, antes de chegar na conclusão, porque na verdade esse é um tema que vem das ciências sociais, então vem da sociologia, por isso que na psicologia a gente não vê tanto. E então a gente queria descobrir qual que eram os sentidos por trás dessa nomenclatura, solidão da mulher negra, que a gente via um pouquinho disperso em blogs, em vídeos e tal. E a gente fez a revisão justamente para descobrir isso. O que a gente encontrou então, grosso modo, é que os trabalhos sobre solidão da mulher negra, eles têm sido focados em mulheres adultas, negras, em seus relacionamentos afetivos sexuais com homens, que são negros ou não, e em como que o racismo vai, a intersecção do racismo com o patriarcado ou o machismo vai impactar nessas experiências de afetividade dessas mulheres, em como elas vão se sentir rejeitadas, então às vezes elas têm algum tipo de relacionamento com um rapaz, mas ele não quer publicizar esse relacionamento, ou ele fica com ela só, ele transa com ela, mas ele não quer um relacionamento duradouro. Digamos que ele objetifica? Exatamente. Porque o indivíduo se reduz à sua função sexual. Exatamente. Objetifica essas mulheres e aí a gente até coloca o estereótipo da mulher fogosa como um dos fatores que parece que está no imaginário social e que as pessoas estão agindo com base nesse imaginário da mulher negra especificamente. Na verdade, a objetificação ela ocorre para todas as mulheres, mas ela é mais insidiosa na mulher negra. Tá? Além disso, então muito essas questões de preterimento afetivo-sexual, de rejeição afetivo-sexual, mas também de abandono do próprio pai, e aí nesse caso um pai negro, que também por N razões às vezes abandona a família, precisa se retirar dessa família, e aí a mulher fica com essa sensação de solidão, mas também falta de interações com outras pessoas que sejam consideradas significativas. Você ser a única pessoa negra num ambiente muito branco, por exemplo, e não conseguir ter laços duradouros, mesmo que você tente, as pessoas te tratam de maneira diferente. Mas, a despeito desse sofrimento, que é importante, que a gente precisa pensar em intervenções, como que a gente trabalha com mulheres negras na clínica, por exemplo, a gente viu que a religião e a militância negras ajudaram elas também a conseguir lidar com questões de gênero. Então, vinha muito essa hipótese de que, então, se eu sou uma mulher que eu não consigo ter um relacionamento com um homem, eu vou ser a Amélia da vida e vou fazer tudo por ele para eu conseguir. E aí na militância negra elas viam que assim, não, o ideal é que a relação seja equitativa, mas vejam como a própria experiência de vida leva ela a ter essa percepção e a estar em uma situação muito vulnerável que aumenta a chance dela entrar no relacionamento abusivo. A partir disso, o que poderia ser feito, por exemplo, uma mulher negra que esteja assistindo a gente agora no vídeo, o que você poderia dar de recomendação, de sugestão? Você falou da militância, seria esse um caminho então para tentar se conscientizar melhor dessas questões? É uma estratégia, A gente sempre pensa no que a gente chama de estratégias de aquilombamento. São espaços seguros para essas mulheres falarem dessas experiências, porque elas são muitas vezes invalidadas diante de psicólogas brancas ou de pessoas que não estão sensíveis à questão racial, e de você estar em espaços que são afirmativos, que vão mostrar que a negritude é uma coisa positiva, que vão articular que você não é só uma raça também, mas que você tem um gênero, você vive num local, Tudo isso vai trazer experiências muito ímpares e que isso precisa ser levado em consideração. Psicólogas que têm um letramento racial, então se você busca psicoterapia... Letramento racial. Olha que conceito mais interessante que assim, eu nunca ouvi, mas faz todo sentido. Olha o que você falou. Exatamente. E é como a palavra diz, o letramento de que a gente vive num país que é racista, de que o Brasil tem várias estratégias para esconder esse racismo e para colocar, culpabilizar as próprias pessoas por situações de infortúnio que elas vêm a experienciar, e de como a gente precisa, inclusive e especialmente na psicologia, estar atento para essas questões, porque historicamente a psicologia ela é uma profissão que foi feita para pessoas brancas, para elites. Então você precisa ter um olhar especial, um cuidado com as especificidades dessa população para de fato conseguir dar o tipo de tratamento, o cuidado que é necessário pra gente. Perfeito. Muito obrigado pela sua fala e boa sorte na finalização do seu trabalho. Obrigada. Oi,
Oi, gente, tudo bom? Olá, tudo bem? E aí, vocês estão apresentando um trabalho aí de graduação? Duas são graduandas? Aí vocês podem só se apresentar pra galera aí, falar nome e instituição. Então, eu sou Maria Clara, Universidade Federal de Sergipe. Sou Maria Heloísa, também sou da Universidade Federal de Sergipe e nós estamos no 5º período. Maravilha. Quinto período, meio da... Isso. Legal. Me conta um pouco aí sobre a pesquisa de vocês. Então, nosso trabalho ele surgiu de uma disciplina, né, que é a Psicologia da Saúde, e nós produzimos uma cartilha sobre vaginismo e autoestima. E a partir dessa cartilha, nós pensamos em fazer uma revisão da literatura, né, que avaliasse, né, o vaginismo e a sua relação com a sexualidade e também avaliasse os fatores psicológicos que estavam associados. Perfeito. Qual foi a principal conclusão que vocês chegaram? Existe pouquíssima literatura brasileira sobre a temática, né? A gente tinha selecionado apenas 6 artigos para síntese quantitativa, porque a maioria eram sobre fisioterapia, não se encaixava com o recorte temático da psicologia. Mas o que nós achamos é que existe uma relação muito forte entre o vaginismo e uma educação sexual rígida, focada na sacralização da virginidade e tal, o que causa um certo desconforto no pensamento das mulheres no início da sua vida sexual, que potencializa o surgimento do vaginismo e que também, quando a literatura foca na psicologia, ela conta que a prevalência de ansiedade e depressão é maior em pacientes com vaginismo do que na população geral. E que também existe uma forte relação entre pessoas com disfunção sexual, como o vaginismo e a dispareunia, com os transtornos alimentares, na questão hormonal, que se relaciona com a fisiologia do próprio vaginismo, e com transtornos de fertilidade. Então, como a gente apontou, a literatura brasileira sobre o tema é escassa, né? Principalmente quantitativa, né? Uma vez que a gente precisa de dados quantitativos sobre a incidência dessa patologia na população em geral. Legal. E só pra gente fechar a nossa conversa, quanto que o vaginismo contribui para a insatisfação sexual das mulheres? É uma pergunta que dá para responder hoje? Tá. Então, assim, como ela se relaciona com a educação sexual, muitas mulheres acabam acreditando que o vaginismo é normal. Porque, apesar de já estar no século XXI, ainda existe a ideia de que o sexo é errado e tal. Então, muitas mulheres acabam sentindo a dor na musculatura por causa da contração do canal vaginal, mas acham que é normal. Então, não procuram ajuda tanto de um ginecologista ou de um psicólogo, o que acaba dificultando, né? Tem um exemplo que você está falando aí, eu pensei agora, que é a ideia assim de, mas dói mesmo. Então, é justamente isso. E não é pra doer, porque sexualidade é vida. Então não pode ser saudável. Perfeito. Obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho. Não sei se você já segue. Pronto, você já segue. Você tem o dever de casa. Brincadeiras. Obrigado, gente. Tchau. Depois que tu perguntou pra ela. Gente, essa história é ótima. Eu perguntei pra Marta assim, tá filmando, né? Eu perguntei pra Marta assim, porque ela fez uma entrevista histórica com o Skinner, né? Ela tava presencialmente com ele, fez uma entrevista. Aí eu perguntei assim, e você, Skinner, rolou alguma coisa? Aí de cara ela teve risada, né? Porque todo mundo achou que ela não ia falar nada. Ela falou, olha, pensando bem no final, teve uma hora que ele ficou falando assim, não vai embora, ele ficou abraçando ela. E aí, você tá apresentando um trabalho seu aqui de mestrado? Isso. Se apresenta pra galera rapidinho. Meu nome é Júlia Goulart, sou do mestrado em Psicologia Clínica na PUC-Rio. Eu estou fazendo um estudo sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos adolescentes. E qual que foi a conclusão principal da sua pesquisa? A conclusão principal foi que a gente percebeu que os adolescentes não conseguem expressar muito esse sofrimento. Ele foi menos possível de ser falado, de aparecer na pandemia, durante a pandemia. Antes da pandemia eles conseguiam elaborar melhor, mas durante esse sofrimento passou a aparecer mais no corpo e não na fala deles. Por exemplo, no corpo, você está se referindo à autolesão? Autolesão ou até psicossomático, coisas assim como coceira no corpo, manchas, que chamavam a atenção, assim. Então, digamos que o que não é falado de forma aberta, às vezes se repercute de um jeito... De alguma forma vai aparecer, né? Não fica silenciado, né? Entendi. E aí, esses dados que vocês coletaram foram num lugar muito específico que atende a comunidade. Sim. É isso? Atende pessoas de baixa renda.
lá no Rio de Janeiro. É a escola clínica do PUC, seria isso? Isso, é uma clínica escola que chama. Clínica escola. Um serviço de atendimento a pessoas de baixa renda. Então, assim, pessoas que eu escuto muito lá no canal, assim, do tipo, eu quero muito fazer psicoterapia, mas não tenho grana e tal. Existem opções para pessoas que têm baixa renda? Todas as faculdades têm um serviço de psicologia aplicada que atende pessoas de baixa renda, geralmente gratuitos ou com valor que você define. Por exemplo, a pessoa consegue pagar tanto, aí ela combina ali na hora. Legal. E basicamente assim, você se focou na adolescência, né? Mas esse lugar, ele recebe pessoas de várias idades. Recebe crianças, famílias, adultos e adolescentes. Então tem até a situação da terapia familiar, não? Tem. Olha só, legal. Inclusive, meu grupo de pesquisa é na linha de família e casal também. Olha, por isso legal. que a família até entrou um pouco na minha pesquisa. Entendi. A questão dos pais com os adolescentes também, durante a pandemia. E o que teve de especificidade dos adolescentes? Porque você tem um foco no sofrimento psíquico na adolescência, né? Sim. Como que tem alguma coisa que dá para destacar de diferença no sofrimento deles em relação a, por exemplo, adultos, crianças? Com certeza. Na adolescência eles já passam por muitas mudanças, né? Físicas, emocionais, então a gente chama de lutos também, porque são perdas, eles perdem o corpo da infância, perdem a ligação que eles tinham com os pais, porque essa ligação se transforma. Então já tem muitas mudanças, né? E aí, obviamente deixa a cabeça da pessoa fora do normal. Sim, eles já ficam em sofrimentos, né? Sim. E aí junto com a pandemia, que é outro sofrimento, né? Todos nós vivemos, mas para eles acabou pesando muito mais. Pelo que a gente viu aqui na pesquisa, né? Foi essa conclusão por causa que chegaram. Sim, que teve essa correlação, né? Duas experiências de muitas mudanças ao mesmo tempo. Caramba, e aí hein? isso foi muito difícil de viver. Entendi, legal. Pô, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter cedido o seu tempinho aqui e boa sorte no fim do seu mestrado. Obrigada. E aí, meu querido, tudo bem? O NB, conhece o NB? Pois é, você foi meu professor no segundo semestre de Psicologia Social. Você comentou comigo que eu fui seu professor, mas como eu te disse, eu não me lembro muito bem de você. Como era 50 alunos, 80 alunos, sei lá. Muita gente. Era muita gente. Sala escura. No anfiteatro, né? Pô, então, o NB, mora no meu coração. E você está aqui apresentando um trabalho, né? Eu queria pedir para você se apresentar para a galera, falar seu nome, falar a sua instituição, que eu já falei, então não precisa mais, e o seu nível, se é graduação ou pós-graduação. Oi pessoal, meu nome é Iago, eu sou estudante de Psicologia da UNB, estou indo para o meu 8º ano. E eu vim aqui apresentar um estudo sobre suicídio entre médicos e variáveis associadas. A gente pensou em fazer essa revisão sistemática porque a gente encontra na literatura esse dado de que, quando comparado à população em geral, os médicos costumam ter uma taxa maior de suicídio. Então a gente pensou em fazer essa revisão antes de começar o próximo estudo que a gente vai fazer lá no DF com os médicos, com os estudantes de medicina também. Legal. Como se fosse uma preparação para a pesquisa mais interessante para ver depois. E qual foi a principal conclusão que você chegou aí nessa pesquisa que você fez? Bom, a gente viu as principais variáveis associadas, eu acho que isso é o mais interessante. A gente vê que o transtorno psicológico ele é bastante relatado como sendo importante, especialmente depressão, abuso de álcool e outras drogas também. Logo um médico, cara. Médicos. Pra você ver como são as coisas. E doenças físicas ou não psiquiátricas, principalmente doenças crônicas, doenças persistentes. Por exemplo, doenças cardíacas. Um dado interessante que a gente viu foi de enxaqueca, por exemplo, persistente. Pode ser uma coisa que influencia na decisão do suicídio. E também a especialidade ou grupo, né? Porque a gente viu que os internos, que são os estagiários da medicina, eles foram que tiveram mais casos de suicídio, dentre a literatura que a gente observou, seguidos pelos psiquiatras e pelos anestesiologistas. Com base no que você estudou para fazer essa pesquisa, no que você leu, né, dá para dizer que esses internos, cara, eu vejo esses dados internos, para mim é a coisa mais clara do porquê que isso acontece, né? Eu não sei o quanto que você leu sobre isso nos trabalhos, mas das experiências que eu tenho com pessoas que foram já internas e tal, é uma pressão, assim, surreal, né? Um estresse constante. É uma pressão muito grande, muitas demandas, né? Muitas coisas são colocadas para os internos fazerem, às vezes não com um acompanhamento, com uma supervisão adequada como deveria ser, até porque os próprios médicos supervisores muitas vezes já estão muito sobrecarregados. Eles estão adoecidos também, inclusive, né? Quais seriam os possíveis caminhos para tentar amenizar esse problema do suicídio nessa área?
Bom, existem muitas possibilidades, até porque são várias variáveis associadas. Dá para atuar em cada uma delas. E a gente viu como principal conclusão isso, assim, de que a psicologia ela pode atuar com intervenções preventivas em todas essas variáveis, mas que talvez o que a gente pode fazer é pensar em como se inserir em instituições tanto de ensino quanto instituições de saúde para que os médicos tenham menos dificuldade de acessar, e os estudantes de medicina também. Porque na literatura eles mostram essa dificuldade de pedir ajuda, de acessar, né, o estigma relacionado também à saúde mental, né, porque tem toda essa questão de já sou um profissional de saúde, sou um médico, sou um psiquiatra. Como é que eu né? vou abrir isso para as pessoas? Como é que eu vou procurar ajuda? Perfeito. Então, tem essa questão. Perfeito, cara, muito interessante a pesquisa. Obrigado por ter cedido seu tempo aqui para falar com a gente e boa sorte no final da sua pesquisa. O prêmio Renier Rosenstatten, na categoria Graduação, o terceiro lugar vai para o trabalho Avaliação da Eficácia da Intervenção UFPR nas Escolas, de autoria de Bárbara Ende Pinheiro e demais autores, orientados pela professora Alessandra Santana Bianchi, da Universidade Federal do Paraná. Peço agora a professora Lisiane Bizarro Araújo para fazer a entrega do prêmio na categoria mestrado. Para o terceiro lugar, a coordenação da pandemia de Covid-19 pelo governador do Distrito Federal. Metacontingências identificadas em relações verbais no Facebook e decretos. Do João Miguel dos Santos Oliveira, Laércia Abreu Vasconcelos, Iago Ferreira Sampaio e Felipe Maciel Bezerra Mota, da Universidade de Brasília. Aí vamos lá, o programa não é maior, né? Aí eu tô Pode continuar. Esse processo de trabalho em grupo. Então, gente, já tô gravando esse vídeo aqui em Brasília. Foi uma experiência maravilhosa conhecer Maceió, o congresso foi muito bom. Essa foi a primeira vez que a gente cobriu um evento, muitas coisas foram improvisadas e tal. Só queria fazer algumas observações. Tem muito mais atividades no congresso que não apareceram no vídeo. Então a gente até fez gravações de alguns simpósios, de mesas redondas e tal. Só que ou a iluminação não estava muito boa, ou o áudio não estava muito bom, ou a gente não conseguiu ficar muito perto do palestrante para captar legal. Então a gente acabou focando nesse vídeo aqui em mostrar os conteúdos que a gente achou que ficou com uma qualidade audiovisual um pouco melhor. Uma coisa que me deixou muito frustrado foi que eu tive a oportunidade maravilhosa e única de ter uma conversa até que longa com o Ricardo Goraeb. O professor Ricardo Goraeb, para quem não sabe, é o vice-presidente da atual gestão da SBP. Ele já foi presidente da SBP em várias oportunidades, inclusive ele é um dos membros fundadores da SBP. Então é uma figura extremamente importante para esse evento. E vocês estão vendo agora uns trechos, um trecho aí na verdade, da tentativa de gravar essa conversa. O que aconteceu rapidamente aqui só para comentar os bastidores. A gente começou a gravar, aí a gente percebeu que a pilha do microfone tinha acabado, a gente trocou a pilha, começou a gravar de novo, só que aparentemente nessa segunda tentativa de gravar, não gravou de fato. Esse arquivo ele não estava na câmera. Então foi muito frustrante, mas aí vocês conseguem conhecer um pouco mais da história da SBP, que foi o tema da nossa conversa lá no site da SBP, ele foi um dos membros fundadores. Numa época em que nem tinha Conselho Federal de Psicologia, então a SBP surgiu até mesmo, de certa forma, para discutir questões como regulamentação, código de ética e tal. Espero que a gente faça novas coberturas de outros eventos também, para que vocês possam conhecer um pouco mais da comunidade científica, conhecer mais alguns professores. Também queria dizer que eu fiz várias entrevistas durante o congresso, e vocês vão conhecer essas entrevistas aos poucos. Eu fiz esse primeiro vídeo só dando uma visão panorâmica do evento, e as entrevistas eu vou publicar em vídeos separados, com alguns professores excelentes. Infelizmente, gostaria de ter entrevistado muito mais do que eu entrevistei, mas quem eu entrevistei eu fiquei muito feliz de ter entrevistado. E espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Deixa o like, comenta o que vocês acharam, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.